Pessoa, vão trabalhar? Vão estudar um pouquinho? A gente conversou aí sobre a questão do tempo, das ações de urgência, de emergência, até para recordar um pouquinho o que você já tinha estudado, até para relembrar um pouco daquilo que vocês já sabiam, das situações que requerem uma assistência instantânea, porque o paciente está em risco iminente, ou uma situação que aguenta um cadinho, espera um pouquinho, porque o paciente ainda sustenta uma certa condição de vida, mas é para comparar os dois, tá? A situação de urgência e emergência. Porque as duas precisam de atenção, as duas precisam de atendimento, mas existem aí as particularidades de cada uma delas. E hoje é que a gente dá aí um engate inicial das ações de enfermagem, dos cuidados de enfermagem, nesses processos de urgência e emergência. E claro, falando sobre essas redes que foram criadas para cuidar melhor dos pacientes e de todos os componentes que vão estar inseridos num processo de assistência voltado para as situações de urgência e emergência. Então, se liga, fica comigo. Se você está vendo algumas coisas que não deve aí no YouTube, desliga. Você tem que me ver, ó, Fernando. Ah, e cadê? Cadê seu papel? Você não tá anotando não por quê? Você tá achando que eu só vou ficar falando aqui à toa? Peraí, você tá achando que eu vou ficar falando aqui pra parede? Ou melhor dizendo, você tá achando que eu vou ficar falando aqui pro mundo virtual? Vocês estão achando que eu tô gravando a aula aqui à toa? Cadê seu papel? Pega o papel pra você anotar, anda. Vai. Você tem que fazer anotação. Tem que fazer registro. Não é simplesmente achar que o que eu disse aqui tá de boa, tá tranquilo. Não. Anote. Documente, coloque no papel e bora estudar um pouquinho mais. Trabalhando aqui com as ações de enfermagem associadas aos cuidados de urgência e emergência, trabalhando com as ações de enfermagem nesses aspectos, é que nós vamos trabalhar aí com o nosso paciente crítico, com a situação do nosso paciente grave, que vai precisar aí de uma atenção devida, de um cuidado específico. Então, para relembrar, senão você esquece, eu não lembro. Eu sei que você vai falar, então, para relembrar, urgência é uma situação imprevista de algum agravo, de alguma complicação relacionada aí com a saúde. E como é uma urgência, tem ou não um risco potencial. Um risco potencial pode ou não ter associado aí à vida do paciente. Risco existe, tá? Urgência vai ter risco. Tô te avisando, risco vai ter. Agora, ele pode ser um potencial para pôr em risco a vida do paciente. Risco tem. Mas agora, será que ele é intenso? Pode ser ou não. E necessita de uma assistência médica imediata. Eu diria que precisa ali de uma assistência médica, precisa de uma orientação médica, de um cuidado médico. Não necessariamente que o médico tem que estar lá na situação de urgência, pode até estar. Mas se ele não tiver disponibilidade instantânea, ele pode orientar rapidão, faz isso aqui por enquanto. E aí a gente vai desenvolvendo os cuidados iniciais. Agora, emergência. É uma constatação médica, é uma avaliação médica que é feita de um agravo, de uma complicação à saúde e que vai implicar e que pode levar e que possibilita um risco iminente, um risco potencial, um risco certo, tá ali, brotando, nossa, vai acontecer, tá explodindo, de vida ou sofrimento intenso ao paciente. Situação de emergência, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Piscou, o cara morreu. Então tem que ficar esperto. Exige um tratamento médico, um cuidado médico. O médico tem que estar lá para tratar, para cuidar, assistência imediata. Requer que o médico faça os tratamentos imediatos na situação de emergência. Tá? Então, urgência, comparando as duas, tá? Eu estou comparando as duas. Urgência aguenta um pouquinho, emergência não. É ou não é? Urgência dá para respirar um pouquinho mais de alívio ali. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde do próprio Ministério, no Brasil aí nós temos taxas alteradas de morbimortalidade ligado aí às questões de urgência e emergência. Na população de jovens, indo aí até os seus 40, tá? Se nós somos jovens ainda, é relacionado com violência e, claro, acidente de trânsito. Tá? Então, nessa faixa etária, é acidente de trânsito e violência
para os atendimentos das urgências e emergências. E claro, quando a gente pega aí acima dessa faixa etária, pega ali dos 45, 50, 55 para frente, as complicações de assistência de urgência e emergência são com as patologias crônico-degenerativas, são com as patologias que se desenvolvem no paciente, principalmente as do sistema circulatório, que pode estar ligado aí com infarto, pode estar relacionado com AVE, um acidente vascular encefálico, ou AVC se preferir, acidente vascular cerebral. Há também uma questão importante para as condições de neoplasia e qualquer doença infecciosa em ocorrência. E aqui vem só a tabela para exemplificar justamente esse processo de que, se é jovem ao adulto, a tendência de violência e acidente ser maior para assistência de urgência e emergência, e aí se tratando das pessoas mais velhas, dos seus 50, 55 para frente. Tô falando que você é idoso não, tá? Porque às vezes você fala assim, ah lá, eu tenho 50 e me chama de velha. Tô falando isso não. Tá? Mas, em consideração a primeiro dado, logicamente que as doenças crônico-degenerativas, as doenças associadas ao sistema circulatório, são de maior incidência para a assistência de urgência e emergência. Tendo em vista aí as condições para o desenvolvimento das doenças, aí fala de tripla carga, tipo causas externas que levam ao desenvolvimento da doença, patologias crônicas que não são transmissíveis, hipertensão, diabetes, tá? Que vai levar ao quadro. E, claro, doenças cardiovasculares e ainda doenças infecciosas, ou seja, doença externa, infecciosa e crônico-degenerativa, não transmissível. É importante que, pelo fato desses três grupos patológicos estarem presentes, por essas três condições infecciosas, esses três conjuntos de doenças estarem em ocorrência, é importante que haja aí o desenvolvimento da RUI. RUI. Falei ruim não, tá? Falei que tá ruim não. Falei RUI. Rede de atenção às urgências e emergências. Ah, por que não é RAUE? Sei lá, botaram RUI. Pronto, Rede de Urgência e Emergência. De forma a articular e integrar, claro, todos os equipamentos necessários para assistir a população. Então essa rede existe justamente para organizar. Essa rede está presente justamente para dar um direcionamento, para dar um guia ao que será feito, como será feito e onde será desenvolvido. Não quer dizer que rede de urgência e emergência é só para urgência e emergência, não. Mas ela orienta todos os componentes para os atendimentos de urgência e emergência serem feitos da melhor forma possível, nas melhores condições possíveis. O objetivo dessa rede é ampliar e qualificar o acesso à população, um acesso humanizado, um acesso integral àqueles que estão em situações de urgência e emergência. Diz que esse atendimento humanizado, integral, seja ágil e oportuno, seja rápido e de acordo com a necessidade, e deve ser implantada em todo o território nacional, tá? Tem que ser para todo mundo, é geral, e tem como diretriz, qual que é a diretriz dessa rede? Universalidade, equidade, integralidade. Vocês já viram isso aí aonde, hein? Ou vão ver ainda? Universalidade, equidade e integralidade. Se vocês não viram ainda, esse processo aí vocês vão estudar dentro dos princípios do SUS. Então essa rede busca trabalhar com a questão dos princípios para confirmar que eles são importantes, para falar realmente que esses princípios são básicos. Universalidade, equidade e integralidade. Não vou responder, não preciso nem de levantar a mão. Tá? Porque senão você vai falar assim, mas professor, o SUS tem um monte de princípios, quais são esses aí? São doutrinários ou organizativos? Não sei. Não vou responder. Tá? Não vou falar porque eu estou falando de urgência e emergência. Paciente crítico. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora. Então você vai procurar depois aí para saber se é doutrinário ou se é organizativo. Tá? Mas eu não vou falar qual que é. Não vou. Então, dentro disso, esses princípios serão trabalhados na rede de urgência e emergência para situações de urgência e emergência, que vão incluir aí condições clínicas, ginecológicas obstétricas, psiquiátricas, pediátricas ou alguma causa externa, violência, trauma, acidente, seja lá o que for. E vai ser ampliados acessos com acolhimento a casos agudos em todos os pontos de atenção. Além disso, é diretriz dessa rede formar aí
articulações, sejam elas horizontais, integradas, entre os pontos de atenção, a atenção básica, centro de comunicação, ou seja, criar um meio de integração entre as diversas áreas de assistência à população, classificar risco. Nós vamos conversar depois sobre essa classificação, hein? Pulseirinha, aquela classificação de risco, aquelas pulseirinhas coloridinhas, verde, vermelho, amarelo, azul. Ah, mas é um absurdo, toda vez eu ganho verde. Tem motivo, não é de grátis. Tá? Não é de grátis. Existe motivo para classificar desta forma. Então a gente vai trabalhar com ele sim depois. A gente vai conversar sobre esse processo. E humanizar a assistência, fazendo com que o cuidado seja garantido como um modelo direto aí que seja centrado no usuário e nas suas necessidades. Além disso, organiza o processo de trabalho através de equipe multidisciplinar, através de equipes formadas por várias profissões diferentes, por vários profissionais de seus saberes, centraliza as necessidades da saúde da população, vai centralizar ali tudo que a população precisa e qualificar a assistência, trabalhando com uma educação contínua, uma educação permanente, para quem estiver em assistência e cuidado na área. Então, essas redes de assistência buscam atender a população de acordo com a necessidade e trabalhando sempre com o aprimoramento do conhecimento. Tem que saber cada vez mais e, claro, saber utilizar, colocar em prática esse conhecimento para atender adequadamente a população dentro do que ela precisa. A RUI, a Rede de Urgência e Emergência, é uma rede complexa que vai atender aí as diferentes condições de urgência e emergência, seja ela clínica, cirúrgica, traumatológica, mental, seja lá qual for. E aí vai ser composta por vários pontos de atenção, por várias estratégias para gerar essa assistência. A gente vai falar delas. Por várias estratégias para se chegar ao cuidado ao paciente, para dar conta, inclusive, do cuidado ao paciente nas situações de urgência e propriamente de emergência. É necessário que seus componentes, nós vamos falar deles, atuem de forma integrada, atuem de forma estratégica e sinérgica. Em que sentido? Dando sequência. Atende, encaminha para o outro, ele vai dando sequência, ele vai prosseguindo, vai trabalhando sinergicamente, vai trabalhando de forma integral, vai trabalhando de forma que haja um elo de ligação entre os cuidados. As estratégias prioritárias das redes de urgência e emergência. Qualificar aí os hospitais de urgência e emergência com uma grande estratégia diretamente da RUI para atender efetivamente os quadros necessários nesses locais. Qualificar a atenção ao paciente crítico, ao paciente que está grave, é claro, por uma classificação das unidades de terapia intensiva. Qualificar esses locais para atender adequadamente os pacientes. Organizar os leitos clínicos, trabalhar ali com uma ampliação de acordo com as demandas e necessidade, criar unidades de internação de cuidado prolongado e até mesmo hospitais especializados em cuidados prolongados nas regiões, nos locais onde ainda não possuem esse tipo de atividade, ainda não possuem esse tipo de serviço. Qualificar a atenção de urgência e emergência com linhas de cuidados aí, cardiovascular, cerebrovascular ou até mesmo traumas. Então, trabalhar diretamente com esses pontos de urgência, com esses pontos de assistência de forma a atender as demandas da população de forma adequada. Definir, isso é importante, a atenção domiciliar, organizada, claro, por intermédio das equipes multidisciplinares e por equipes de apoio. Tá? Então é importante definir essa atenção domiciliar para que realmente ela aconteça sem que a população seja encaminhada para um serviço de urgência e emergência, sendo que isso não é necessário, sem esse cuidado. Ela vai realmente buscar a urgência e emergência quando for necessário, quando for importante, e o cuidado. Articular todos os componentes, todos os serviços presentes, e o Ministério da Saúde, dentro dessas políticas públicas, ele busca aí trabalhar com as prioridades de atenção à urgência e emergência, diretamente com o que é estabelecido pelas políticas de redução de mortalidade e promoção da saúde, ou seja,
O Ministério da Saúde ele busca trabalhar, sim, com as ações de promoção, prevenção e, claro, com a vigilância em saúde. E ele pode dar como exemplo aqui, exemplo para vocês aí, de ações e serviços, as promoções, projetos de redução de morbidade, de acidente de trânsito, projetos que surgem para diminuir, a Rede Nacional de Violências e Promoção em Saúde, Vigilância de Violências e Acidentes de 2006, Projeto Vivo no Trânsito de 2010, campanhas publicitárias, tá, para questão que o paciente, para que a vítima, para que a pessoa tenha cuidado na atenção, tá, para evitar acidente, você tem que cumprir sua parte, não beba. Se você for dirigir, pô, a gente está em 2020, ainda tem que ficar avisando. Se for beber, não dirija, chama o Uber, pede alguém para ser o motorista da vez, não use o celular, tá, enquanto está dirigindo, porque isso gera desatenção. Oh. E não é só dirigindo que gera desatenção não, tá? Você tá aí na minha aula aí, eu tô falando pra parede, ou você tá aí, ó. Pode largar isso aí. Larga o celular. Tô de olho em você. Ó. Fica mexendo no WhatsApp enquanto eu tô dando aula. Absurdo. Então fica esperto. Aqui, táxi, aplicativo, tanto faz. O importante é que você não vai pegar o trânsito bêbado, colabore com a lei seca. Tá? E claro, com relação aí à queda do número de acidentes a partir da implantação dos cuidados. Combate ao feminicídio. Tanto é que a campanha mais nova do Ministério, tá, com relação a esse tipo de isolamento, que a mulher está sofrendo mais agressão, basta ela chegar no lugar, tá, com um X vermelho na mão, ela não precisa nem te falar. Só dela mostrar assim, os profissionais já vão saber do que se trata, já vão ter essa consciência. Isso já está sendo divulgado. É uma promoção. Isso é prevenção de ações de urgência e emergência. Pô, vai que o cara agride lá até matar quase. Então é importante os cuidados. Prevenção do tabagismo e várias outras. Então o que a gente vai ver daqui para frente? Nós vamos trabalhar com essa rede de atenção de urgência e emergência, com essa rede de cuidado com a RUE, rede de urgência e emergência, e os seus componentes. O que vai estar presente em cada rede e o que é que cada um deles vai fazer. Portanto, fica aqui. Se liga, ó. Não me abandone. Fica comigo. Até.